A segunda Akuma no Mi do lendário Rox de Shebeck é justamente ela, a Yami Yami no Mi, a fruta das trevas. E hoje, quem carrega esse poder absurdo nas mãos é ninguém menos que o Yonkou Barba Negra. Seja bem-vindo de volta, Marujo. Você tá no bando do Capitão Jorge. E aqui, teoria não é brincadeira, é obrigação. Então prepara a mente e segura o leme. Lembra daquele detalhe cabuloso? O próprio Sengoku, um dos maiores nomes da marinha, já deixou claro. Ninguém na história conseguiu comer duas Akuma no Mi, com exceção do Barba Negra. Agora pensa comigo, se o Tite conseguiu essa proeza, será que ele realmente foi o primeiro? No vídeo anterior, a gente já tinha falado disso. Tem uma teoria pesada rolando de que o Shebeck também possuía duas frutas do diabo. E a parada aqui não é provar se é verdade ou não, porque nesse bando a gente tá aqui para analisar, teorizar e desenterrar o que o governo mundial quer esconder. Essa informação foi deixada escapar lá no capítulo 594, nos eventos de Marineford. Mas não para por aí. No capítulo 957, o próprio Sengoku revelou um negócio sinistro. God Valley foi apagada da história, como se nunca tivesse existido. E junto com a ilha, o nome do Rox de Shebeck virou tabu absoluto. Ninguém fala, ninguém escreve, ninguém ousa nem lembrar. Sabe por quê? Porque esse homem violou as leis mais proibidas do mundo, e tudo que sobrou dele são memórias soltas de quem sobreviveu àquele inferno. Agora pensa comigo de novo, se o nome dele foi apagado, será que o fato dele ter duas Akuma no Mi também foi enterrado junto com os segredos de God Valley? O governo mundial nunca mais tocou nesse assunto. E vamos ser sinceros, quando eles silenciam, é porque o buraco é mais embaixo. E não tô dizendo que o Barba Negra é o único com esse dom maldito, não. Mas como disse nosso parceiro, quando você amplia o olhar e liga os pontos, isso começa a fazer muito sentido, tipo, como é que o Tite sabia que podia comer duas frutas sem explodir, sendo que qualquer ser humano comum viraria confete? Ele arriscou a vida? Claro, mas será que foi um salto no escuro? Ou será que ele já sabia que era possível? Talvez porque o pai dele já tinha feito isso antes. Se for verdade que o Shebeck era pai do Tite, então o Barba Negra dedicou toda a vida para caçar Yami Yami no Mi só para chegar no mesmo patamar que o pai. E olha que loucura, Shebeck morreu na batalha de God Valley, e o Tite só tinha 2 anos de idade. Era um bebê, não tinha nem consciência do mundo ainda. Mas aí entra um nome que pode mudar tudo. Masonde. Se tu sabe o que isso significa, então fica aqui comigo, porque no próximo bloco a gente vai mergulhar mais fundo nessa história. Mas antes, já puxa a tua xícara de café ou teu caneco de rum, porque tá só começando. A gente vai viajar no passado sombrio do Barba Negra e na origem maldita da lendária segunda Akuma no Mi do Rox de Shebeck. Para entender o que move o Barba Negra, a gente precisa olhar para o começo. O Marshal de Tite nasceu há 40 anos no porto de Spider, uma ilha do North Blue que hoje quase ninguém lembra. No capítulo 1107, a Devon soltou uma bomba. O Tite carrega um sangue especial. Não é lunariano, não é nobre e também não parece vir de nenhuma raça mística conhecida. É algo mais. Algo que o próprio Oda decidiu esconder nas entrelinhas. E talvez esse algo venha diretamente de seu pai, Rox de Shebeck. Segundo os registros que o governo mundial deixou escapar, o Shebeck era perigoso demais para ser só mais um pirata. Então, se Tite realmente carrega esse sangue, o destino dele já estava selado antes mesmo de aprender a falar. Quando o Shebeck caiu em God Valley, o Tite ainda era um bebê, com apenas 2 anos. A versão oficial, uma aliança entre lendas piratas e a marinha acabou com ele. Mas segundo Loki, a verdade é outra. Foi o próprio governo mundial que puxou o gatilho. Só que o Loki não estava lá. Ele ouviu, ele interpretou. O que importa é que o garoto cresceu ao lado da mãe, uma mulher com o sobrenome Masonde. Curiosamente, o mesmo sobrenome da mãe do Ace, a Portgas de Rouge. Coincidência demais, né? E é aqui que entra uma parte delicada dessa história. Para manter a linhagem do Shebeck longe dos olhos da marinha, é bem provável que o nome real do Tite tenha sido ocultado, Masonde Tite, ao invés de carregar o sobrenome maldito do pai. É por isso que Rox de Shebeck foi apagado da história. Ele não só morreu, ele foi enterrado junto com a própria verdade. Aos 12 anos, o Tite era um órfão completo. A mãe, ninguém sabe o que aconteceu, mas as teorias mais sombrias apontam 3 possibilidades. Primeira, ela pode ter morrido de doença, como a mãe do Usopp ou a Sora, mãe do Sanji. Segunda, pode ter sido caçada, igual a Nico Olvia, mãe da Robin. Terceira, ou o pior dos cenários, ela pode ter sido morta pelo próprio filho. Sim, tem uma teoria densa circulando nos porões da Grand Line. O Tite teria múltiplas personalidades, cada uma delas com uma mente, um instinto e até um poder diferente. Para controlar isso, tempo, treino, resistência psicológica. Lembra do Cavendish? Só depois de adulto ele percebeu o Hakuba dentro dele, e só conseguiu domar essa fera em Dressrosa, quando já estava calejado. No caso do Tite, uma personalidade descontrolada pode ter despertado cedo demais, e quando ele voltou a si, já era tarde. Mas ele sobreviveu, e com o tempo, criou um plano que mudaria a história do mundo. Encontrar a Yami Yami no Mi, a fruta das trevas. O homem leu tudo, pesquisou tudo, como se tivesse uma biblioteca inteira escondida num porão. E quando chegou o momento certo, ele se infiltrou no bando do Barba Branca.
capítulo 965. Ele se apresentou como Tati, um órfão buscando acolhimento. E o Barba Branca, como bom pai adotivo que era, acolheu, sem perguntas, sem julgamentos. Acolhia qualquer criança perdida, e foi assim que o Barba Negra entrou. A frota era enorme, um moleque de 12 anos não causava alarde, mas o que ninguém sabia é que esse moleque apostou tudo, vida, futuro, alma, e esperou 26 anos. 26 anos pela chance de conquistar a Yami Yami no Mi. Um tempo que só quem tem um propósito insano seria capaz de suportar. Mas afinal, por que o Barba Negra fez tudo isso? Simples, porque ele pode ter descoberto, nos rastros da história do próprio pai, o lendário Hox de Shebeck, que o caminho mais direto até o trono do mundo começava com a Yami Yami no Mi. Foi essa fruta que deu origem a toda a sua ambição. Sem ela, o Yonkou Tich jamais teria existido. A partir do momento em que colocou as mãos nessa Akuma no Mi, ele deixou de ser apenas mais um pirata e passou a ser visto como uma ameaça real, um nome que entrou para a lista dos 4 indivíduos mais perigosos do mundo, ao lado de Luffy, o deus Sol Nika. Hoje, a arma secreta da marinha atende por outro nome, Imu. Mas no passado, a grande preocupação deles era a princesa Lily. Talvez porque ela conhecesse uma linhagem de sangue rara, especial, que pode muito bem correr nas veias de Tich. Mesmo que essa ligação com Shebeck fosse invisível aos olhos comuns, nem o Barba Branca percebeu, e ele conviveu com Tich por décadas. Se até ele, que era como um pai, não percebeu nada, como o Imo perceberia? A grande verdade é que o que mais preocupa os altos escalões do mundo não é o Tich em si, mas a fruta, a Yami Yami no Mi. O modo como ele usa, o que ele é capaz de fazer com ela. E o pior, o caminho que ele está seguindo é o mesmo de Rock de Shebeck, dominar 2 Akuma no Mi. E é aí que mora o medo. É como se os fantasmas de God Valley estivessem voltando para cobrar o que ficou pendente. Assim como quando 2 Haoshoku no Haki se chocam em batalhas épicas, a presença de 2 poderes em um único corpo revive o terror que Shebeck representou no passado. Se esses segredos enterrados junto com ele voltarem à tona, até o trono do Imo vai começar a balançar. E voltando à teoria das 2 frutas, se a primeira é mesmo a Yami Yami no Mi, a fruta das trevas, símbolo de ambição e destruição, então a segunda Akuma no Mi do Shebeck precisa ser algo ainda mais brutal, algo que quebre a lógica, que transforme o corpo, a mente e o campo de batalha. E aqui vai um detalhe que poucos percebem. O próprio Shebeck dava indícios de carregar múltiplas personalidades, assim como Cavendish e seu alter ego. Em momentos raros, o rosto do Shebeck foi mostrado com expressões opostas, conflitantes, coisa que já vimos exatamente com Cavendish quando Hakuba toma o controle. Coincidência? Talvez. Mas Oda não joga essas pistas à toa. E aí entra a pergunta que não quer calar. Qual seria a segunda fruta do Shebeck? No capítulo 1154, a última página traz um detalhe sombrio. Uma montanha ao fundo aparecendo partida ao meio. E sabe quem tá lá? Loki. E sabe o que isso representa? Um feito que exige um poder absurdo. Normalmente só alguém com uma espada lendária e aqui do mais alto nível conseguiria fazer isso, como Zoro cortando montanha em Wano com a Ema, ou Mihawk partindo navios ao meio em Marineford. Mas será que é só espada mesmo? Em Punk Hazard vimos que o poder de certas frutas também pode provocar fissuras colossais, como a Gura Gura no Mi, capaz de criar terremotos com um simples movimento de um braço. Isso muda tudo, porque talvez nem seja preciso usar força física para cortar uma montanha. Talvez bastar ter a fruta certa. Agora segura essa. No capítulo 1154, uma cena bizarra chama atenção. Uma arma gigante aparece nas costas de uma figura misteriosa, algo parecido com uma Naginata. Mas aqui vai o detalhe, essa pessoa nem sequer está segurando a arma, ou seja, não foi ela quem partiu aquela montanha. E se você olhar com calma, vai notar que as 2 espadas na cintura continuam guardadas. Então, quem fez aquilo? Teve até quem cogitou que tenha sido a Miss Bucking. Mas convenhamos, por mais forte que ela possa ser, cortar uma montanha ao meio com 3 marmanjos ao lado assistindo de boa, pouco provável. Agora, pensa comigo. E se esse feito absurdo foi causado por alguém diretamente ligado ao Shebeck? Ou melhor ainda, pelo próprio Shebeck, usando sua segunda Akuma no Mi? E se essa fruta for uma fruta de corte dimensional? Um tipo de poder capaz de rasgar o espaço com um único movimento, criando fendas no ar que atravessam montanhas como faca quente na manteiga. Sabe aquele gesto que o LoL faz com a Ope Ope no Mi, abrindo portais, separando corpos, manipulando o espaço ao redor? Pois é, o gesto feito por esse personagem misterioso lembra muito aquilo. Se você combinar esse tipo de habilidade com espada, você não tem só um espadachim, você tem um cirurgião da realidade, alguém capaz de cortar não só matéria, mas dimensões inteiras. E o mais insano nem é o corte em si, é o que essa técnica esconde por trás. Talvez esse seja o ponto central de um plano muito maior: manipular a soberania mundial. Lembra do Doflamingo? Ele não jogou palavras ao vento quando disse que conhecia o segredo do Tesouro Nacional de Marijoá. Ele afirmou que esse segredo poderia virar o mundo de cabeça para baixo.
E com o poder da Upe Upe no Mi, é possível modificar corpos, mentes e até realizar a lendária cirurgia da imortalidade. Claro, em troca da vida do usuário. Agora para e pensa, e se o Shebek teve acesso a essa fruta muito antes do lore? Existe o relato de que ele matou um almirante da marinha. Talvez esse almirante tenha tentado impedir-o de escapar de Marijoá, justamente depois de descobrir o que era o tal Tesouro Nacional. Shebek o eliminou e levou consigo uma chave. A chave para fundir o poder da Upe Upe no Mi com o segredo mais bem guardado do mundo. E foi aí que surgiu o Bando Hawks. Um bando formado não por lealdade, mas por propósito. Piratas perigosos unidos em torno de um ideal: tomar o mundo. Ele não conseguiu naquela época, mas talvez tenha deixado planos, herdeiros, ou um certo Tite, que agora segue os mesmos passos. E aí vem a grande pergunta: a segunda Akuma no Mi do Shebek era a Upe Upe no Mi? Ou será que era outra ainda mais insana? Tem quem diga que poderia ser a Barabara no Mi, a fruta do Bug, que permite separar o corpo em partes. Mas até agora essa fruta só separa o próprio corpo, não corta o mundo ao redor, não parte montanhas. Agora, e se ela despertasse? Aí sim poderíamos estar falando de controle molecular, separação atômica, manipulação total do ambiente. E se isso acontecer, até o valor de 100 milhões de berries que o bando do Bug atribuiu a ela vai parecer dinheiro de pinga. Só de pensar nisso, o cérebro já dá tela azul. Mas mesmo assim, ainda parece pouco para justificar o que vimos no capítulo 1154. Por isso, muita gente acredita que Shebek nem usou uma fruta. Talvez o Oda só quis mostrar que o cara era simplesmente um monstro com a espada. Puro talento, força bruta, sem Akuma no Mi, só destruição na veia. E aí, Marujo, qual teoria você acredita? Comenta aí embaixo e bora meter o dedo nesse vespeiro juntos. E antes de zarpar, deixa eu agradecer de coração a tripulação fiel que tá sempre colando nos vídeos e mandando teoria braba demais. Valeu demais Vinícius, José, Cândida, Jobson, Matheus, Carneiros, Pedro, Cândido e João. Vocês são tipo os Mugiwara das teorias, sempre prontos para embarcar nessa jornada maluca que é o mundo de One Piece. Sem vocês esse navio nem sairia do lugar, então já sabe, se comentou, teorizou ou só assistiu o vídeo, meu salve tá garantido. A gente se vê no próximo porque a Grand Line não para nunca.